Olá pessoal, tudo bem? Sabe que essa semana eu estou bem feliz? É porque eu estava lendo esse livro em inglês, The End of Alzheimer, O Fim do Alzheimer. Um livro recém-lançado nos Estados Unidos. E qual foi a minha surpresa? Que eu vi que essa semana foi lançado em português no Brasil também. Então eu fiquei muito feliz que isso vai trazer informação para muita gente no Brasil que de outro modo, se não fosse traduzido, não teria acesso, né? Então, Alzheimer, a doença de Alzheimer ou demência de Alzheimer é a forma mais comum de demência que afeta as pessoas. Então, a pessoa vai perdendo a memória aos poucos até se tornar ficar de uma maneira incapacitante. A pessoa não reconhece nem a família, nem sua própria casa e fica incapacitada para levar a vida cotidiana. Então, disse que Alzheimer, essa doença, a pessoa morre viva, porque ela perde sua identidade, perde sua conexão com a sua vida, com os seus parentes, e a família que mais sofre com isso, porque não tem mais como lidar com a pessoa estando desse jeito. Então a medicina convencional, apesar de bilhões de dólares investidos em pesquisas, ela não conseguiu trazer nenhum tratamento assim, que conseguisse ao menos retardar um pouco a progressão da doença. E os medicamentos disponíveis, eles aliviam um pouco dos sintomas, mas com efeitos colaterais também, mas eles não conseguem impedir a progressão, o avanço da doença com o tempo. E eu fiquei muito feliz porque com esse livro, que foi escrito por neurologistas que trabalham com Alzheimer, de uma maneira integrativa, dessa maneira que a gente trabalha aqui, então eles têm obtido bons resultados. Eles dizem que é o primeiro programa que pôde prevenir e interromper a progressão da doença e mesmo reverter a perda de memória, a perda cognitiva que é associada à doença. Então eles têm tido bons resultados e é baseado justamente na medicina que a gente vem falando aqui. Então eles descobriram e classificaram o Alzheimer em 3 formas. Na verdade, eles dizem que são 3 tipos de Alzheimer. Um Alzheimer inflamatório, um Alzheimer que é causado pelo processo inflamatório, que eu já expliquei em outros vídeos. O outro Alzheimer, outra forma, é uma forma de deficiência de fatores tróficos, que são fatores que dão suporte, que alimentam, promovem a formação de novos neurônios e sinapses, que são os hormônios, vitaminas. E a terceira forma é a forma tóxica, a pessoa que tem intoxicação por metais tóxicos, por agrotóxicos, mercúrio, chumbo, são todas substâncias que vão intoxicando e levando a neurodegeneração e a formação das placas beta-amiloide. Então, a formação das placas beta-amiloide está relacionada a qualquer uma das 3 formas, tanto da inflamação, quanto da deficiência de fatores tróficos, como também a parte de toxinas, parte de intoxicação. O cérebro parece produzir a placa de beta-amiloide para tentar reverter alguma dessas 3 formas. Então é o que a gente vem falando, é o que a gente usa na nossa prática, né? Na medicina funcional, de que a gente considera que as diversas doenças são relacionadas a esses 3 fatores. E aqui ele trouxe claramente isso, que quando se detecta qual o problema que está mais relacionado, consegue-se um bom resultado. Eles relacionam 36 fatores que podem estar relacionados, fatores causais, com o surgimento e agravamento da doença. Então, por que os tratamentos convencionais da medicina convencional não obtêm um bom resultado? Porque geralmente eles atuam sobre um fator desses 36. E na verdade, quanto mais fatores alterados você conseguir atuar, melhor vai ser o resultado. Então, quando uma pessoa tem presença de 3 ou 5 fatores alterados, então a pessoa tem uma progressão mais lenta. Quando tem 10, 15, 20 fatores desses alterados, então maior a progressão da doença, né, e mais trabalhoso, mais amplo é o tratamento.
Então foi relacionado também à questão genética. Tem muitos que acham que a doença é apenas genética. E realmente foi constatado que existe o gene ApoE4. É um teste genético que a gente pode fazer. Se a pessoa tiver os dois genes ApoE4 positivos presentes na sua genética, a chance de ter Alzheimer é muito maior. Então, geralmente quem tem esse ApoE4, o par de genes positivo, geralmente tem mais pessoas na família que tem uma relação familiar maior. Então essa pessoa tem que se cuidar muito mais. Não quer dizer que porque ela tem os genes que ela vai desenvolver, porque o gene ele pode ser ativado ou desativado, conforme o estilo de vida, conforme o controle desses 36 fatores. Se ela tem um gene, então a chance já é presente também, né, e tem que cuidar mais. Se ela não tem nenhum gene, ApoE4, não quer dizer que ela não vai ter a doença, mas provavelmente pode se manifestar mais tarde e de uma maneira mais leve. Mas todos temos que cuidar, porque esses 3 fatores que nós falamos, essas 3 classes de inflamação, deficiências de hormônio, que todos nós temos a partir dos 35 anos, a gente vai ter uma queda de testosterona, de estrogênio, de hormônios da tireoide, cortisol. Isso tudo são fatores tróficos para o cérebro. E hoje a gente vive num mundo tóxico. Então o ideal é a gente fazer a abordagem dessas questões mesmo antes que a doença se torne mais grave. Quando começar a ter um declínio cognitivo, já buscar fazer um tratamento preventivo, uma abordagem preventiva. Então, o ideal é fazer uma investigação, ver qual que é a forma predominante nessa pessoa, ver qual desses 36 fatores que está desequilibrado, que precisa ser corrigido, e corrigir todos. Não adianta a gente corrigir apenas um ou outro, que às vezes aquele que não está sendo abordado pode ser o fator que está causando maior neurodegeneração. Então eu convido a todos a não esperar que haja um declínio cognitivo maior, né, onde o diagnóstico de Alzheimer se estabeleça, se confirme. O ideal é quanto antes, quanto mais precoce, a pessoa possa fazer essa abordagem. E quem sabe a gente não tem, eu não tenho, você não tem. É importante fazer estudo e a gente já fazer essa abordagem preventiva.